E aí, meus alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre da segunda série do ensino médio. Essa é a parte 3 e também parte final e vai das questões 11 a 15. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like que ajuda bastante o canal e se inscreva para novos conteúdos. Atividade 11. Leitura. Operadores argumentativos. Segue uma lista dos chamados operadores argumentativos. São palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual, ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Eles são responsáveis por articular as partes do texto, conferindo a elas a intenção desejada pelo autor. Então, nesse texto, ele vai mostrar alguns operadores argumentativos, que são palavras para ligar partes de uma frase, partes de um texto, consequentemente, e por conta disso vão dar o sentido para o trecho em questão. Dependendo da intenção do autor, eu vou usar um ou outro operador. Então a gente vai ler, eu vou explicando, essa questão é apenas leitura, e da 12 em diante a gente vai usar esses operadores para responder. Função. A função dos operadores argumentativos é estabelecer uma ligação entre as orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto. Eles são fundamentais para a unidade textual, haja vista que é por meio de tais operadores que as partes do texto relacionam-se. Existem centenas de operadores argumentativos. O objetivo, ao apresentar abaixo alguns deles e suas funções, é que os alunos possam identificá-los e mobilizá-los para que haja uma melhor relação entre os recursos coesivos em seus textos. Então, daqui em diante, ele vai apresentar os mais comuns e qual é a função que eles desempenham na frase. A. Operadores de adição. Somam argumentos a favor de uma mesma conclusão e fazem parte de uma mesma classe argumentativa. São eles e, também, ainda, nem, etc. Exemplo, os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Então aqui a gente tem operadores de adição que vão dar uma ideia de soma mesmo, de adicionar. Então a gente tem aqui antes do operador e uma parte dessa frase e depois a gente tem o restante. E esse operador faz com que o que venha depois adicione uma ideia ao que vem antes. B. Operadores de finalidade. Indicam uma relação de finalidade. Destacam-se a fim de que, com o intuito de, para a, para que, com o objetivo de, etc. Exemplo, nas 2 semanas seguintes, mais de uma vez armou-se de coragem para falar com Aurélio. Então aqui a gente tem a palavra para, que vai indicar a finalidade, poderia ser trocado por para que falasse com Aurélio, mas percebam que dependendo do operador, se eu fizer uma troca, eu vou ter que trocar outras palavras. Então, se eu trocar para por para que, então eu teria que trocar o falar por falasse. Armou-se de coragem para que falasse com Aurélio. Então, dependendo da troca, eu preciso fazer adaptações. Então, aqui o que é necessário pensar é com que objetivo ela se armou ou ele se armou de coragem de falar com Aurélio, esse foi o objetivo, a finalidade. C. Os operadores de causa e consequência indicam uma oração subordinada denotadora de causa. São eles porque, visto que, em virtude de, uma vez que, devido a, e assim por diante, até visto que. Vamos abreviar para não ficar muito longo. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. Então aqui a gente tem uma relação de causa e consequência. Qual era a causa dela trabalhar com mais vontade? Era o fato de era ter que ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. D. Os operadores de explicação induzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Entre eles citam-se porque, que, já que, pois, etc. Exemplo, restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Então, aqui a gente tem esse operador pois, que vai dar uma explicação.
A explicação de restar 2 horas é que o trem, menos de 2 horas, é que o trem chegaria às 5. E os operadores de oposição contrapõem argumentos voltados para conclusões contrárias. Os principais são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, e assim por diante. Exemplo, posso perfeitamente respeitar uma pessoa diferente e estranha, embora nunca pretenda amá-la. Então aqui a gente tem o operador embora, que vai dar uma ideia de oposição. Quando ele coloca essa palavra aqui, ele vai estar opondo esta ideia aqui à ideia anterior. Ele pode amar essa pessoa, ele pode respeitar essa pessoa, mas nunca pretende amá-la. Então a ideia que vem depois da conjunção, no caso embora, ela vai se opor, vai ser diferente, oposta à ideia anterior. F. Os operadores de condição indicam uma hipótese ou uma condição necessária para a realização ou não de um fato. Caso, se, contanto que, a não ser que, a menos que, desde que. Mas os meninos teriam de começar tudo do nada, ou passar a vida trabalhando para os adultos, como teria sido o destino deles se os pais ficassem na Itália. Então aqui a gente tem a palavra se, o operador se, que vai dar uma ideia de condição. Algo pode acontecer ou não, dependendo de uma determinada condição. Quer dizer, se a condição dos pais ficarem na Itália tivesse sido satisfeita, o destino dos meninos teria sido outro. G. Os operadores de tempo indicam uma circunstância de tempo. Em pouco tempo, em muito tempo, logo que, assim que, antes que, depois que, quando, sempre que, etc. Ela responde que não é nenhum incômodo, ao contrário, fará isso com o maior prazer. Depois poderão conversar sobre o livro, se ela quiser, é claro. Então aqui a gente tem o operador depois, que indica tempo, quando algo vai acontecer. Quando algo vai acontecer, no caso, quando ela vai fazer isso com prazer, o que a pessoa está pedindo, que ela está dizendo que não é nenhum incômodo. Depois, o tempo, o momento é depois. H. Os operadores de proporção iniciam uma oração em que se refere a um fato realizado ou para realizar-se simultaneamente a outro. À medida que, à proporção que, ao passo que, tanto quanto, tanto mais, a menos que. Na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos, um pontinho a mais de inflação causa enorme estrago, pois afeta contratos longos por toda a sua extensão, ao passo que, no Brasil, o efeito só é sentido até o reajuste. Aqui a gente tem uma relação de proporção. Percebe que, de certa forma, a gente pode até trocar por simultaneidade, a palavra. Percebam que aqui ele fala que na Nova Zelândia e Estados Unidos, pouca inflação causa um estrago grande, ao passo que no Brasil o efeito só é sentido até o reajuste. Então, enquanto isso acontece lá, aqui no Brasil acontece de uma maneira diferente. Então, essa é a ideia de proporção. E os operadores de conformidade exprimem uma ideia de conformidade ou acordo em relação a um fato expresso na oração principal. Os principais são para, segundo, conforme, de acordo com, consoante, como. Exemplo, Manaus é a maior e a melhor cidade do norte do país, segundo pesquisa da Simonsen Associados, publicada pela revista Exame. Então aqui a gente tem a palavra segundo, que é esse operador de conformidade. Para entender o que é um operador de conformidade, lembrem da palavra conforme. Eu poderia trocar segundo aqui por conforme, Manaus é a maior e melhor cidade do norte do país, conforme pesquisa. Então, daí, trocando por conforme, a gente já associa mais fácil com conformidade. Então, ele está dizendo que, conforme essa pesquisa, de acordo com essa pesquisa, quer dizer, essa pesquisa, não é qualquer um que está dizendo que Manaus é a maior e melhor cidade do norte. É essa pesquisa. Então, de acordo com essa, de acordo com essa pesquisa desse lugar, eu tenho essa afirmativa. É muito usado quando eu quero transcrever a fala de alguém, colocar a fala de alguém em um texto dissertativo, numa reportagem ou algo do tipo, um operador bastante importante para fazer citação. J. Os operadores de conclusão
induzem uma conclusão relacionada a argumentos apresentados anteriormente. Portanto, então, assim, logo, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, etc. Um escritor respondeu que se parasse de escrever morreria. Portanto, escrevia para não morrer. Então, ele chega a uma conclusão do que acontecia, de qual era o motivo, né, para ele escrever. Então ele fala, se ele parasse de escrever, ele morreria. Então, portanto, escrevia para não morrer. A partir do momento que ele diz que se ele parasse de escrever, ele morreria, ele chega a uma conclusão de que se ele não escrevesse, né, o motivo dele escrever era não morrer. Então indica uma conclusão a que se chegou. K. Os operadores alternativos induzem argumentos alternativos, levando a conclusões opostas ou diferentes. Ou então, quer, seja, ora, sem ninguém por perto e se esquecer até de falar. Ou ia terminar falando sozinha, como fazem os loucos. Então aqui a gente tem a palavra ou, que é um operador alternativo. Então, o operador alternativo, ele vai aparecer ou sozinho, no caso desse ou, aparece só uma vez, ou às vezes aparece duas vezes, ou, duas vezes, né? Quer, seja, depende da situação, vai aparecer sozinho ou não. E ele dá justamente essa ideia de alternativa. Se não tivesse ninguém por perto, ia se esquecer de falar, ou ia terminar falando sozinha. Então, duas alternativas do que poderia acontecer, né? Uma coisa ou outra. L. Os operadores de comparação. Estabelecem relações de comparação entre elementos. Destacam-se entre eles. Mais do que, menos que, tão, tanto, como, tão, tal, tão, tanto, tal, assim, quanto, como, etc. Sentiam que a luz do sol a trespassava, como a um vitral. Então aqui a gente tem a palavra como, que indica uma comparação. Sempre que a gente pensa em comparação, a primeira palavra que vem à mente é a palavra como. É a palavra mais comum, na realidade, para indicar que uma coisa está sendo comparada a outra. Mas existem outras expressões, mais do que, mais que, por exemplo, ela é mais feliz do que seus amigos. Ela fazendo uma comparação também, então tem todas essas opções. M. Os operadores de esclarecimento introduzem um enunciado que esclarece o anterior. Vale dizer, ou seja, quer dizer, isto é, uma língua que não para nunca, evolui sempre, isto é, muda sempre. Então esse isto é um operador de esclarecimento, porque ele vai dizer com outras palavras o que foi dito antes. Quando ele diz evolui sempre, é a mesma coisa de que dizer muda sempre. É basicamente a mesma ideia. Então ele diz evolui sempre, aí ele coloca isto é, muda sempre. Ou seja, aqui ele vai esclarecer, dar mais informação para acrescentar ao que veio antes. M. Os operadores de inclusão. Assinalam um argumento mais forte, orientando no sentido de uma determinada conclusão. Até mesmo, inclusive, também, etc. Das dores sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Aqui a gente tem o operador até mesmo, que dá a ideia de inclusão, que vai incluir uma ideia mais forte do que a anterior. Porque quando fala que ela se sente livre em meio às tarefas, é uma coisa. Agora, quando fala que ela extrai delas algum prazer, é uma outra coisa, é uma ideia mais forte. É uma emoção, um sentimento mais forte ter algum prazer do que sentir-se livre em meio às tarefas, do que fazer com liberdade. Fazer com liberdade é uma coisa, sentir prazer na atividade que você faz é outra. Então aqui ele está incluindo, né, um argumento, uma ideia mais forte do que a anterior. E por fim, os operadores de exclusão indicam uma relação de exclusão entre duas orações. Só, somente, apenas, senão, etc. Quando a última carroça alcança a estrada, os braços param de acenar e a praça vai aos poucos se esvaziando e caindo em silêncio. Somente ficam as flores espalhadas pelo chão, de mistura com as folhas secas do outono, e o vento frio que desce dos Alpes. Então aqui a gente tem o operador
somente, que vai dar uma ideia de exclusão. Por que exclusão? Ele está falando aqui que a praça vai se esvaziando e caindo em silêncio. Então, dá a ideia de que tudo vai ficar vazio e caindo em silêncio. Aí depois ele exclui essa ideia, colocando que somente ficam as flores espalhadas pelo chão. Ou seja, não é totalmente vazio, porque ficaram as flores misturadas com as folhas secas do outono. Então, esse somente vai introduzir uma sentença aqui que vai excluir uma parte, né, da ideia que estava aqui quando fala que vai se esvaziando. Atividade 12. Leia os enunciados abaixo e indique a relação de sentido de cada um dos operadores argumentativos em destaque. Nosso candidato foi derrotado, porque houve infidelidade partidária. Aqui está faltando alguma coisa, né? Provavelmente ele quis dar um exemplo e colocar aqui qual era a relação de sentido e faltou algo, ficou só a frase solta. Mas enfim, a gente vai fazer isso, colocar o que é que, qual é o sentido indicado pelo operador. Letra A. Farei o que estiver ao meu alcance para que nosso plano seja coroado de sucesso. Quando vocês leem aqui e encontram esse operador, se vocês voltarem para aquela lista que tem nas páginas anteriores, vocês vão encontrar para que no item sobre finalidade. Então, cada um desses itens, se vocês voltarem na lista e forem conferindo item por item, vocês encontram ele em uma determinada relação, né? Mas para abreviar, a gente vai responder aqui rapidinho, como eu já expliquei mais detalhadamente lá, aqui a gente vai fazer mais rápido e na questão 13 também, para não ficar tão longo o vídeo. Para que indica a finalidade, então, vocês podem colocar aqui na frente. B. Ganhará tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Desde que indica condição. Então, a condição para ele ganhar o que ele quiser é estudar e passar de ano. Condição. C. Conforme o presidente afirmou, os juros têm que cair no próximo semestre. Conforme, conforme lembra conformidade, então, conforme indica conformidade, é o que vocês vão colocar aqui na frente. D. Depois que terminar o serviço, venha até aqui. Depois que, no caso, indica tempo. Quando a pessoa vai até aqui? Quando terminar o serviço, que é, né, depois que, né, esse é o momento em que ela vai, indica tempo. E. Ela chorou tal qual criança que perdeu o doce. Ela chorou como criança que perdeu o doce. Ele está comparando ela com uma criança que perdeu o doce. Então, é uma comparação. F. Estudamos bastante, portanto, podemos contar com a aprovação. Aqui, esse portanto está indicando uma conclusão, né? Estudamos bastante e aí a conclusão vai ser que nós vamos contar com a aprovação. E na G, apesar de ser atencioso e prestativo, não era querido pelos colegas. Aqui a gente tem uma ideia de oposição, né? Ele era atencioso e prestativo, mas não era querido pelos colegas. Então, é uma ideia se opondo a outra, pode colocar aqui oposição. Atividade 13. Observe os operadores argumentativos em destaque nos enunciados abaixo, substituindo-os por outros que mantenham o mesmo sentido original dos textos. A. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Então, aqui tem que trocar esse uma vez que por outro operador que não mude o sentido. Se mudar o sentido, não serve. Quando vocês voltam para aquela lista, vocês veem que tem vários exemplos para cada um dos sentidos. Então, a gente só vai trocar por um outro que dê o mesmo sentido. Então, aqui no lugar de uma vez que, pode colocar como. Aí vocês vão escrever aqui na frente como. Ele está pedindo só para substituir, ele não está pedindo para reescrever a frase. Então, é só escrever aqui na frente como. Na B, caso você precise desabafar, ligue para mim. Aqui é uma ideia de condição, né? Então, a gente pode trocar caso por se. Só tem um detalhe. Se trocar caso por se, vai precisar fazer uma adaptação, porque senão o resto da frase não vai ter sentido. Ó, caso você precise desabafar. Se eu trocar por se, não vai ficar se você precise desabafar. Fica estranho pro ouvido da gente, não fica? Teria que trocar por se você precisar desabafar. Então,
Na hora que trocar caso por se, vocês vão precisar, nesse caso, vai ter que reescrever a frase até aqui, até a metade, até desabafar. Então vai ficar, se você precisar desabafar, e o resto fica igual. Se, embora não merecesse, recebi a promoção. Pode trocar esse embora por apesar de que. B, Joana não foi tão esforçada quanto deveria. Aqui, o tão quanto, ele acaba contando como uma coisa só, tá? Posso trocar por tão como? Pode ser. Tem outras opções, mas às vezes elas acabam soando um pouco estranhas por não serem tão utilizadas em situações semelhantes e sim em outras. Então, eu acho que o que soa melhor aqui das opções possíveis seria tão como. Ah, mas não trocou o tão. Não, mas é porque conta como se fosse uma coisa só, né? Que é um operador só que ele está disposto com uma palavra aí no meio. Então, como? Então, vocês podem colocar. E, fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Aqui pode trocar o conforme por segundo. F, preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Pode trocar por para quê, que também vai indicar a finalidade. G, eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Aqui pode trocar por logo que. H, passou de ano, portanto ganhará um presente. Pode trocar portanto por isso, também vai dar a mesma ideia. I, tem cara de motorista, entretanto não dirige. Pode trocar por mas, porém, escolham qual vocês preferirem. Vamos trocar por porém, né? Porque o mas ele já é tão batido. Vamos colocar porém para ficar mais diferente. J, terminarei amanhã porque estou atrasado. Pode trocar por pois. E K, gosta de serra, mas também de mar. Pode trocar mas também por e também. Atividade 14. Leia a tirinha de Agar a seguir. Se eu trouxer minha esposa aqui, você diz a ela que meu barco não tem jeito e que devo comprar um novo de você? Mas isso não seria mentir? Há quanto tempo você está no ramo de vendas? Sobre os valores semânticos dos operadores argumentativos presentes nessa tirinha, analise as afirmações a seguir. Então, são 3 afirmações, a gente vai analisar se elas são verdadeiras ou falsas, e aí depois vai encontrar a resposta correta, baseado nisso. 1. O elemento C, empregado no primeiro balão, indica uma condição para a oração principal. Sim, é verdadeiro. C indica condição e é o que acontece no caso na tirinha. 1 é verdadeira. 2. A condição aditiva e no segundo balão tem valor alternativo, colocando o vendedor em situação de escolha. Não. Condição aditiva e não tem valor alternativo. Ele mesmo já deu a resposta aqui, né? Conjunção aditiva e, né? Tem um valor de adição. Então, a 2 é falsa. 3. Na fala do vendedor no terceiro balão, a conjunção mas estabelece oposição recriminando a proposta feita pelo cliente, Agar. Sim, mas realmente estabelece oposição, e quando ela fala né, mas isso não seria mentir, ela está realmente recriminando a proposta que o Agar fez. Então aqui na 3 é verdadeiro. Então ficou verdadeiro, 1 verdadeiro, 2 falso e 3 verdadeiro. Agora é só encontrar a alternativa que tenha 1 e 3, que no caso é a letra B. Atividade 15. Leia os trechos a seguir e indique as alternativas conforme os enunciados. São séculos de história, mas as salas de aula não mudaram muito. Mesas e cadeiras ordenadas em linhas, uma lousa, mochilas e cadernos espalhados. Tudo como você e seus pais estão acostumados. Mesmo assim, o inglês Julian Germain acreditava que havia algo além do visível, e ele viajou por mais de 20 países para tentar encontrar. Meu objetivo era mostrar de forma direta o espaço e os alunos, de todas as idades, em todas as aulas, da forma mais detalhada possível. Depois de 8 anos, o fotógrafo acabou com uma coleção de 450 retratos que reflete a complexidade cultural e econômica de cada nação. Luiz Romero, revista super interessante.
Mas as salas de aula não mudaram muito, linhas 1 e 2, pode-se afirmar que o termo em destaque introduz a ideia de a. Asseverar a inferência de um argumento enunciado anteriormente, declarando a não aceitação desse fato. B. Contraposição. C. Relacionar a ideia de concordância entre dois segmentos. D. Restringir ao que acaba de ser enunciado, acrescentando uma informação indicadora de negação. E. Aceitar o que foi enunciado, desconsiderando provisoriamente a informação dada. Aqui, a conjunção mas, né, ela tem a ideia de oposição. Então, né, mas as salas de aula não mudaram muito, está se opondo à ideia de que são séculos de história. Quer dizer, são séculos de história, deveria mudar, mas não mudaram. Então, está se opondo à ideia que tem aqui. Então, ele está, ao mesmo tempo que ele se opõe, ele nega a ideia que tem aqui, restringe a ideia que tem aqui. Então, a alternativa correta é a letra D. Com isso, nós terminamos a parte 2 e também toda a apostila do segundo ano. Fique ligado que logo começa a sair o caderno do aluno. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o like que ajuda muito o canal e compartilha com os seus amigos. A gente se vê. Até mais!